Momento de meditação. Cumprimento a todos os amados irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Jesus é a escada que conduz o homem ao céu. Podemos ver isto em três referências na Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 28, versículo 10, o sonho de Jacó. Quando Jacó estava partindo ali de Berseba, ele foi até Arã. Podemos ver aqui no versículo 11, 28, Gênesis 28, 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por cabeceira e deitou-se naquele lugar. E ele tomou uma pedra daquele lugar e então pôs na sua cabeça como cabeceira e deitou-se naquele lugar. E ele teve um sonho, Jacó teve um sonho. E neste sonho ele viu uma escada posta na terra, cujo topo chegava aos céus. E ele viu o Senhor no final daquela escadaria. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E então Deus confirmou a promessa que já tinha dado a Abraão e a Isaque. Ele confirmou a Jacó que daria aquela terra a ele e a sua descendência. Então Jacó viu naquele sonho dele uma escada que começava na terra e ia até o céu. E o Senhor, no final, lá no céu, no final da escada, e dizendo que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus dele, que daria aquela terra a ele e a sua descendência, e que estaria com ele por onde ele fosse. E Jacó viu naquele sonho os anjos de Deus subirem e descerem por aquela escada. E aquela escada é o Senhor Jesus. Lá em João, no capítulo 1, vamos ver aqui o que diz João no capítulo 1 aqui de João. Aqui nós vimos uma narração que André, irmão de Simão Pedro, acharam ao Senhor Jesus. E estes foram e também encontraram a Felipe, e também Felipe chamou a Natanael. Então chamou Natanael e disse: achamos, está aqui em João 1, versículo 46, e disse-lhe Natanael, antes um pouquinho, Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então aqui o versículo 46 de João 1, versículo 46 de João diz assim: e disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Aqui então está Jesus de novo aparecendo como a escada e disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante verás o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aqui nós vimos então Jesus falando que Natanael iria ver
iria haver os anjos de Deus subirem e descerem, ver o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem pelo Filho do Homem. Lá em Gênesis, no capítulo 28, Jacó viu lá então uma escada posta na terra, uma escada que estava posta na terra e tocava aos céus, e o Senhor no final da escada. E aqui então vemos então Jesus dizendo a Natanael que daqui em diante ele veria os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem pelo Filho do Homem. Da mesma forma que Jacó sonhou lá naquele sonho quando ele estava indo para Harã, lá em Gênesis 28, da mesma forma que Jacó sonhou, vendo uma escada que tocava aos céus, e os anjos de Deus subirem e descerem por aquela escada, assim também Jesus falou para Natanael que ele ia ver os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem pelo Filho do Homem. E então Natanael creu no Senhor Jesus, creu e disse: Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então Natanael reconheceu o senhorio, porque ali debaixo da figueira era onde Natanael chorava, era onde Natanael orava, onde Natanael contava os seus problemas a Deus, aonde ele ia expor-se a Deus, chorar os seus problemas, as suas dificuldades e orar a Deus. E então Jesus disse que tinha visto ele debaixo da figueira. E só Natanael sabia que ele sabia daquele local de oração onde ele ia orar debaixo da figueira. E quando Jesus disse que viu ele antes que Felipe lhe chamasse, ele viu ele debaixo da figueira, então Natanael creu. Meu querido amigo, irmão que nos ouve neste áudio, neste vídeo, você precisa crer em Jesus. A única escada, o único caminho que pode conduzir o homem ao céu é Jesus. Jesus é a escada que você pode subir e chegar aos céus. É em Jesus Cristo. A escada que liga a terra aos céus é Jesus Cristo. O caminho que liga o homem aos céus é Jesus Cristo. Também está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é a nossa redenção. Ele é a nossa redenção que depois você verá o seu serviço, o serviço de redenção de Cristo na sua vida. Quando você se entregar a Cristo e subir ao céu, você vai ver a prosperidade de Jesus na sua vida. Porque Jesus é a nossa redenção. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso caminho, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é a porta, ele é o nosso sacrifício, ele é o Cordeiro Pascual, ele é o Cordeiro que Abraão disse lá no momento de sacrifício, lá com Isaac. Isaac disse: meu pai, tem aqui a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, tem tudo, mas onde está o cordeiro? E Abraão então profetizou naquele momento, disse: o Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. Então Jesus é a escada que liga a terra aos céus, que liga o homem aos céus. Jesus é a escada. Tanto Jacó viu lá no Novo Testamento, em Gênesis, no capítulo 28, como Natanael viu também Jesus, e Jesus se intitulou como a escada, os céus abertos, e Natanael ia ver os anjos de Deus subirem e descerem pelo Filho do Homem. Jesus é o único mediador, está escrito em Timóteo, 1 Timóteo 2,5. Jesus é o único Deus, o único Senhor, o único mediador que liga o homem aos céus, que conduz o homem aos céus.
Jesus também lá em João 14, versículo 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A ligação completa do homem para com Deus, para com o Pai, é só através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele se fez o nosso parente próximo, ele pagou o nosso resgate, ele é a nossa redenção, ele é a nossa garantia de salvação, Jesus Cristo. Por isso, santifique a sua vida, creia em Cristo, viva uma vida para a glória de Deus e receba o Senhor como seu único mediador, único salvador, único caminho que pode conduzir ao Pai. Jesus, o único, Jesus que é homem e é Deus. Jesus, a sua glória não é dividida com mais ninguém. Você não pode adorar a Deus e adorar a outro ser, adorar a Pedro, a Maria, a João. Não, você tem que adorar somente Jesus. Só ele pagou o preço, porque ele foi o único justo que pisou nessa terra. Ele é o nosso caminho, ele é a nossa escada, ele é a nossa redenção, ele é o nosso cordeiro, ele é a nossa porta, ele é o sacrifício perfeito, ele, o homem justo, Jesus de Nazaré. Creia em Cristo, receba-o como seu Senhor e Salvador e tenha garantia da sua salvação por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só Ele pode nos libertar e nos salvar deste mundo corrupto, deste mundo que está perdido. Este mundo está perdido e o fim deste mundo está próximo. Não o fim da terra, mas o fim da humanidade que vai passar por um momento de juízo, do momento de grande tribulação. A terra vai passar, está muito próximo de passar por um momento de juízo. Deus vai julgar as nações, Cristo vai julgar essas nações corruptas. Este mundo perdido, da forma que está, não vai continuar. Nós somos a geração do julgamento de Deus sobre a humanidade. Nós somos esta geração. O tempo está chegando, o tempo está muito próximo. Se prepare para encontrar com o Senhor teu Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ampare e nos dê sabedoria para conduzirmos a nossa vida com sabedoria, com graça, servindo a Deus com um coração humilde, um coração humilde e compungido para com Deus. Que Deus nos abençoe e nos ampare em o nome de Jesus Cristo. Também você pode ver esta e outras mensagens na nossa página audiodabiblia.com. Fique com Deus, até outra oportunidade. Amém.